Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 17 de janeiro, dia em que a igreja celebra a memória de Santo Antão. Santo Antão, que foi o pai dos monges, né? Ele é considerado o pai dos monges. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez o Evangelho trata sobre o tema do dia do sábado. Jesus entra na sinagoga e havia ali um homem com a mão seca. E alguns ficavam observando se Jesus iria realizar uma cura no dia de sábado. Então, olha só o que o Evangelho vai dizer. Jesus olha para o homem e disse para ele: Levanta-te, fica aqui no meio. Olha só, levanta-te, fica aqui no meio. E aí Jesus questiona aqueles que estão ali olhando. Jesus pergunta: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? No evangelho de ontem, eu falava já um pouco sobre isso, né? Que as pessoas que colocavam a lei acima do bem, acima da vida, acima da pessoa humana. E Jesus hoje faz esse questionamento. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Percebe? E o que Jesus falou é tão verdade que eles ficaram calados, não tiveram resposta, se calaram. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse evangelho é para o seguinte: Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. Jesus sentiu ira, Jesus sentiu tristeza. Ira e tristeza. Mas isso não é pecado não, sentir ira, ficar irado? Não, cuidado. É aqui que eu queria chamar a atenção. Quando é pecado e quando não é. Porque, veja, a gente poderia comparar aqui dois tipos de ira no evangelho de hoje. Jesus olhou para o povo, para aqueles que estavam, que eram incrédulos, na verdade, ou como vai dizer o próprio evangelho, eram duros de coração, cheios de ira e tristeza. Mas você parou para pensar você prestou atenção como é que termina o evangelho? O evangelho termina assim: ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. A partir de então, eles queriam matar Jesus. Então, dois tipos de ira que nós temos aqui no evangelho de hoje. Qual a diferença? Veja, nem toda ira é pecado. Qual é a ira que não é pecado? É a ira que significa indignação por uma injustiça, por exemplo. Você sabe que aquela pessoa foi injustiçada. Você fica irado, irada pela situação. Pela situação.
Ou seja, pela injustiça, aquela situação te deixou irado, indignado, indignado. Então, não é a ira diretamente contra a pessoa, é contra a situação. É contra a situação. E a ira que é pecado é justamente aquela que você fica irado com a pessoa e deseja fazê-lo mal, fazê-la mal. É essa a grande questão. Quando você está irado com uma pessoa, com aquele desejo de fazer mal à pessoa, aí isso é pecado. Jesus não queria fazer mal àquelas pessoas, mas ele estava indignado com a situação, porque era um duro de coração. Ou seja, traduzindo esse duro de coração, incrédulos, indiferentes ao sofrimento daquele homem da mão seca, colocando a lei acima da própria vida humana. Por isso é que Jesus pergunta: o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? É com isso que Jesus fica irado. É com essa situação. E Jesus, isso é importante também, essa ira de Jesus significa que ele não é indiferente. E aqui eu tenho uma palavra para você, meu irmão, minha irmã. Você já foi injustiçado na sua vida? Eu digo para você, e que essa palavra conforte o teu coração. A injustiça que você sofre ou que você sofreu, Jesus não olha com indiferença. Ele não é indiferente à injustiça que você sofre. Já parou para pensar nisso? Jesus não é indiferente. Quando você for injustiçado, eleve a Deus o clamor. Ele te ouvirá. Ele se compadecerá. Ele não se alegra com a injustiça. Ele não é indiferente com a injustiça quando você sofre uma injustiça. Creia nisso. Essa palavra conforte o teu coração, te dê um novo ânimo para enfrentar todas as coisas, na certeza de que Deus está do seu lado. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.